Que a paz gloriosa de Jesus Cristo seja com todos os irmãos nessa tarde maravilhosa, quinta-feira. Deus tem uma palavra para os nossos corações, amém? E tenho certeza que você é mais do que privilegiado, porque a palavra de Deus chega até ao seu coração nessa tarde. Então você, ouvinte de toda parte do mundo, externo a paz do Senhor para você, né? E hoje queremos trazer um assunto relacionado ao juízo final, né? E gostaria que você participasse, né? Deixando seu pedido de oração. Então, logo após o término desta live, nós estaremos apresentando você, sua casa, sua família, seu estado, seu município, né? Sua cidade, né? Para que Deus possa abençoar. O tema de hoje é: o que vai acontecer no juízo final e qual será a sentença desse juízo. Amém, irmãos? Né? O que vai acontecer no juízo final? Qual será a sentença no juízo final? Quem será o juiz? Jesus ou Deus? Várias outras perguntas serão respondidas, né, neste particular assunto. Amados irmãos, nessa tarde falaremos sobre o juízo final. Entender os acontecimentos desse evento. Muitos confundem o tribunal de Cristo, né? Louvado seja Deus, com o juízo final. Então, cada coisa é no seu lugar, né? Cada coisa no seu lugar. Então, falando um pouquinho, né, sobre o juízo final. Segundo a palavra de Deus, é dia de prestação de contas, né? Hoje nós vemos a justiça um tanto que distorcida, demorada, né, irmão? E algumas injustiças ocorrem quando aquele que tem mais condições compra a sua sentença, o seu laudo de absolvição. E os que não têm, na verdade, são punidos. E até mesmo com prisão perpétua ou até mesmo com a pena de morte. Mas no juízo final, a prestação de conta será diferente. Amém? A palavra de Deus diz que os ímpios estarão perante Deus e terão de responder pelos seus atos. O julgamento se dará diante do trono branco, né? Capítulo 20, versículo de número 11. Deus ama a humanidade. Você não faz ideia o quanto Deus ama você. Você não faz ideia do que Deus já foi capaz de fazer só para não ver você sofrendo. Ninguém nessa vida, Paulo pergunta, ousaria dar o seu próprio filho a morrer por outrem, né? E Deus fez isso. Deus entregou seu filho e, por sua vez, o seu filho morreu uma morte de cruz, né? Para absolver a mim
e absolver você também. Veja o quanto foi o grande amor de Deus. Portanto, a Bíblia diz que Deus ama a humanidade e deseja que todos sejam salvos, né? Porém, aqueles que não aceitam o amor dele, precisamente os incrédulos, esses têm uma sentença que já está declarado pelo seu Filho. Preste bem atenção em São João, capítulo 3, verso 18, que diz assim a palavra de Deus: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ei, você possivelmente, né, entre os mais elevados e os mais baixos nível de pessoa que a pessoa possa ser. A pessoa, ela pode ter largueza de vida, riqueza, propriedade, fazenda, fortunas, muitos amigos. Você pode ser popular, o seu nome pode ser o nome de uma grande empresa, o nome de destaque de uma grande cidade, de uma grande avenida. Porém, se teu nome não tiver escrito no livro da vida, ainda em vida, para mim não importa a classe social que você se encontra, né? Louvado seja Deus. Se você não crê no Senhor Jesus, como a Bíblia registra, se você não crê, se você não tem motivo para crer no Senhor Jesus Cristo, se você não deposita fé nele, ou em outras palavras, você acha que isto é a utopia, é um produto da mente dos evangélicos, mas eu afirmo, segundo escreveu São João, você já está condenado. É triste realidade. Você pode usar o melhor perfume, a melhor roupa, você pode ser lindo ou mais ou menos bonito, não importa. Se você não crê em Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz, você já está condenado. Mesmo na condição de vida, você já está condenado. E quem é que fala isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, muitos não querem crer neste unigênito, mesmo ele amando tanto a humanidade. Ele se fez maldição por nós. Gálatas capítulo 3, verso 13, toda a maldição do mundo relacionado à nossa desobediência, aos nossos pecados, caiu esta sentença sobre os ombros de Jesus. Ele se fez maldito por nós, porque a morte por crucificação era a pena mais pesada no Império Romano. A pessoa que assim morria, as pessoas batiam no peito ao ver aquele criminoso, réu, sendo condenado à morte de cruz, recebendo toda a maldição vigente pela palavra de Deus. E Jesus se fez maldito na cruz. Ele levou a nossa maldição, ele levou a sua maldição. Foi transferido para ele a sentença que cabia a mim e que cabia a você, para você entender. Então, para que tenhamos vida e vida com abundância, Jesus se fez maldito por nós. Quando não aceitamos essas verdades, existe algumas consequências. E nesta missão, nesta palavra que estamos transmitindo para você,
nós iremos comentar algumas partes com verdade dentro deste assunto. Primeiro evento que antecede ao juízo final. Vamos dividir este tópico em dois. Primeiro, a última revolta de Satanás. Segundo, a prisão eterna de Satanás. E falando sobre a última revolta de Satanás, muitos podem perguntar: por que Satanás será solto? Sendo que o milênio está sendo um período glorioso para a humanidade. Existem várias respostas para esta pergunta. E vão estar alguns motivos para que Satanás seja solto após o período milenal. Primeiro, Satanás será solto para provar que os que nasceram durante o milênio e os que ainda não tiveram oportunidade de ter sua fé provada diante das tentações do maligno. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Segundo, Satanás será solto, como o último filtro. Vou dar ênfase aqui. Satanás será solto como um último filtro, para que o homem ou aqueles que passarem por esse filtro serão honrados com a eternidade. Terceiro, mostrar que pela última vez que a natureza do homem ela é pecaminosa. E tem muitas pessoas atribuindo culpa a terceiros, ao pai, ao filho, ao irmão, ao parente, Louvado seja Deus. Ao diabo, a Satanás, não, irmão. O pecado é algo, louvado seja Deus, que herdamos, desde que o mundo foi formado. Ali no Jardim do Éden, a palavra de Deus diz que Adão, nossos primeiros pais, pecaram, e agora por isso nós estamos todos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, mas na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus para nos reconciliar novamente para com Deus. Então o homem, irmão, tem uma natureza herdada de Adão, ela já é pecaminosa. E que por si mesmo jamais alcançaria a salvação, mesmo sob as melhores condições, Hoje as pessoas estão aí fazendo caridades, autoajuda, achando que isso redundará na sua salvação. A nossa salvação não é mediante as obras, mas sim mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. O milênio, Tiago, capítulo 1, verso 14, diz que somos pecadores por natureza. Ei, você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Ei, você que está vivendo uma vida de pura soberba, nariz empinado, você que é presunçoso, prepotente, ei, louvado seja Deus. Nós somos todos pecadores por natureza. Quarto lugar, Deus vai mostrar de uma vez por toda que Satanás é totalmente incorrigível. Para que a disciplina? A disciplina vem para nos corrigir, para nos fazer voltar atrás, para arrepender-nos de certas situações. Mas Satanás, ele é incorrigível. Amém? Mesmo passando 1000 anos preso,
Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Quando este é solto, ele irá tentar um plano maligno novamente contra seu Criador, levando muitos à perdição. Infelizmente, quando numa caixa de batata tem uma batata podre, a tendência é que as demais apodrecerão também. Veja o que nós estamos vivendo no Brasil. Uma batata podre está por agora estragar toda uma nação e levar esta nação a consequências inimagináveis. O Brasil sempre foi um país de paz, de harmonia, mas agora está num pé de guerra, num pé de vento, só porque uma batata podre. Se denota que essa pessoa, ela é incorrigível. Nem a disciplina, nem a prisão trouxe a ele correção. E agora ele está aí, né, levando a muitos a ter que viver uma vida que ele não vive dentro da normalidade. Então Satanás, irmão, ele é incorrigível, tá? E quando solto, né? Quando solto este arqui-inimigo de Deus, ele irá tentar um plano maligno, né? Novamente contra o seu Criador, levando muitos à perdição. Após o término do milênio, Satanás será solto novamente para atormentar as nações, para seduzi-la, arquitetando uma nova revolta contra o reino de Cristo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8. Né? Na tribulação e na grande tribulação, o mal praticamente foi erradicado. Os ímpios foram sentenciados ao Hades, ao abismo, juntamente com ele o anticristo, o falso profeta e a besta. E muitas nações confederadas, alienadas ao mal, foram lançados neste abismo. Os que não tiveram a sua vida totalmente destruída, viverão no milênio, sem a existência do mal. Você já imaginou que até a ferocidade dos animais será tirada? Não vai haver morte no milênio. 1000 anos. Ô irmão, estou com 53 anos hoje. Viver 1000 anos isento de enfermidade, isento de morte, isento de tudo isto, coisa maravilhosa. Mas Satanás será solto neste período, e ele tornará a corromper a muitos, a levar a muitos a se rebelar novamente contra Deus. O homem que no milênio não tinha um coração puro, ficará com o coração pervertido, maligno e abominável. Preste atenção. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-la para a batalha. Esta batalha, irmão, será contra o Deus, será contra Deus, será contra os anjos, será contra o Eterno, né? Louvado seja Deus. Esta batalha ocorrerá no milênio por conta de destruir a semente santa do Senhor, né? Agora nós vamos forçar um pouquinho o nosso texto. Existem muitas teorias sobre o que vou falar agora.
há muito mais coerente como maior estabilidade bíblica. Quem irá ser tentado por Satanás quando ele for solto? Os naturais? Isto é, os nascidos durante o milênio? O povo de Israel? É também os que sobreviveram durante o período da grande tribulação, os gentios? Ei, entra uma dúvida muito comum. Mas estas pessoas que sobreviveram à tribulação, Israel, estarão vivos ainda? Pois se passou 1000 anos, existem duas linhas de pensamento sobre isto sequer. Primeiro, sim, o povo de Israel estará vivo, irmão. O homem pode ter hoje 60 anos, né? E depois que o período da grande tribulação terminar, e se ele não negar a fé, se ele não aceitar a marca da besta, nem na sua mão, nem na sua testa, ele viverá para ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores colocar um basta no império do mal. Então eles estarão vivos, pois Jesus restaurará a terra e toda a humanidade viva, aumentando a vida, o período de vida. Segundo, será que eles estarão vivos? Né? Não estarão vivos os israelitas, os sobreviventes da tribulação, apenas os filhos e os filhos dos gentios, os que sobreviveram à tribulação, serão tentados por Satanás no milênio. Né? Recebeu um choque agora? Em segundo lugar, irmão, a prisão eterna de Satanás. Eu vou transcrever o que está escrito nesta missão. Pela segunda vez, Deus vai mandar seu mensageiro poderoso prender o dragão, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. O que estava no abismo. Apocalipse capítulo 20, verso 3. Ora, Satanás na grande tribulação estará no Hades, não no Geena, não no Tártaro de fogo e enxofre, estará no Hades, no inferno, né? Vivíssimo, esse dragão, a antiga serpente, só que ele é liberto deste abismo. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo, enxofre, onde está também a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Só depois da última rebelião, o maligno de sua prisão para sempre é que será estabelecido o juízo final. Para você entender aqui, né? Satanás, ele é preso, ele é vencido na grande tribulação, ele é acorrentado, preso no abismo. No milênio, ele é solto. Ao passar deste milênio, o Senhor estabelece o juízo final. Aí ele, que uma vez estava preso no Hades, agora ele será lançado num grande lago de fogo ardente, com fogo e enxofre. E a Bíblia afirma que lá já estarão a besta, já estará o anticristo,
já estará o falso profeta, e todas as gentes, e todas as pessoas que não quiseram um compromisso com Deus, já estarão lá. Hoje, dia 24 de novembro de 2022, há pessoas no Hades, no inferno, gemendo, chorando, gritando, esperneando. E eles dirão assim: por que eu não ouvi a igreja? Por que não ouvi o pastor? Por que não aceitei Jesus? Porque fui rebelde e transigente quanto aos mandamentos deixados pela palavra de Deus, né? Mas no juízo final, que é a pergunta que não quer se calar, o que é o juízo final? Definitivamente, nós vamos dividir este assunto em 3 tópicos. E se eu não terminar tudo aqui, eu vou deixar para um outro dia nós concluir. Primeiro, né? O que é o juízo final e quando se dará? Segundo, quem será o juiz? Terceiro, quem terá que prestar conta ao justo juiz? Então nós vamos para a primeira pergunta. O que é e quando se dará o juízo final? O que vai acontecer realmente nesse juízo final? Vamos tentar responder para você. O juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades de todos os tempos, lugares, segundo a Bíblia, o juízo final é o trono branco. Ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás. Os eventos finais após o milênio, você vai encontrar registrado isso no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 10. Depois, esse ter enganado mais uma vez as nações, aí acontece o juízo final, que é no livro de Apocalipse 20, verso 11. Segundo lugar, quem será o juiz nesse juízo final? O Pai Supremo, juiz, porém ele confiou ao seu Filho Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, verso 22 e 27. Amém. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, para assistir no tribunal de Cristo, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada em 1 Coríntios 6, verso 3. Você lembra da igreja? Foi arrebatado. Durante todo o período da grande tribulação, a primeira fase e a segunda fase, a igreja estará no tribunal de Cristo, que chama-se Bema, para receber recompensa, galardões e prêmios. Saindo do tribunal de Cristo, nós vamos vivenciar as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. A boda do Cordeiro perdurará 7 anos. Nesses 7 anos, meu querido, que nós estivemos assentados na mesa com o Cordeiro, com os anjos, com o Pai Celestial, a igreja ali glorificada, aqui na terra dar-se-á a primeira parte da tribulação e a segunda parte da grande tribulação, culminando no término do milênio, se estabelecerá o grande trono branco, que seja o juízo final. E neste trono branco, nós, eu, você pastor, você obreiro, você levita, você santa mulher de Deus, você santo homem de Deus, você moço e moça de Deus, há muitos adolescentes que são de Deus, há muitas crianças que são de Deus. Nós estaremos ao lado de Jesus Cristo para julgar toda a nação ímpia, todos os incrédulos, todos os ímpios.
E também nós julgaremos os demônios rebelados, julgaremos Satanás. Olha que privilégio, irmão. Você perdeu de dar um glória a Deus aí. Teremos autoridade ao lado de Cristo. As pessoas hoje pisam em você, diminuem você, escracha você, zomba de você, vitupera o teu nome, denigra o teu nome, arranca a sua pele, a sua carne, dá aos animais para ser devorado, decapita você. As pessoas levam cristão à morte de cruz, a serem queimados vivos, a ser devorado por leões, mas Jesus nos trará com ele a vida novamente e viveremos após a morte para ver os nossos algozes perseguidores receberem a sentença que cabe a eles. Imagine Hitler, imagine os papas, irmão, que por causa da Santa Inquisição matou 25 milhões de cristãos em todo o mundo. Hitler matou 6 milhões de judeus e ao longo da história até nossos dias está aparecendo gente para morrer por causa do nome de Jesus. Não tem problema, porque no juízo final nós estaremos ressuscitados, vivos e bem vivos. E ali vou estar de cara a cara com o meu assassino, com o meu inimigo, com o inimigo da igreja, e eles serão julgados através de Cristo, e nós estaremos lá presentes. Jesus, juntamente com a sua igreja, há de julgar os vivos, como também os mortos na sua vinda no seu reino. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, a parte B. Grife esta passagem aí, né? Louvado seja Deus. Salmo capítulo 9, verso 8. Grife também Salmo capítulo 9, verso 8. Para você não achar que estamos falando balela. Nós fazemos uso e nos apropriamos do que a palavra nos transcreve, nos diz, nos transmite. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, olha o meu conselho, necessita que na terra e nos dias que vivemos, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2, nós precisamos arrepender de nossos pecados. Se você quiser se escapar do juízo final, você precisa arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Pai do Senhor, nobre homem de Deus, Ederson Justino, Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja entendendo o conteúdo da mensagem. Precisa reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor, porque depois disso será impossível, irmão. Salmo 9, verso 17. Nota aí, Salmo 9, verso 17. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou. E disse, deu a certeza que todos ressuscitarão dos mortos. Os ímpios ressuscitarão. Paz, meu irmão. Atos capítulo 17, verso 31. Hebreus capítulo 12, verso 23. Este povo, esta geração de incrédulos, de ímpios, de homens abomináveis, ressuscitarão, irmão. Amém? Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentando no trono branco, no juízo final. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, verso 22, 27.
Apocalipse 20, verso 11. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Tem pessoas que não se dobram, né, irmão? Tem pessoas que não se dobram. Mas naquele dia, meu querido, você vai dobrar o seu joelhinho. Viu, ateu? Incrédulo. Perseguidor da igreja. Você não está perseguindo a igreja. Você não está perseguindo homem e mulher. Você está perseguindo a Cristo. Está perseguindo Deus Todo-Poderoso. E você terá o seu dia. E no dia que você estiver perante o Todo-Poderoso, quer sim, quer não, você vai dobrar o seu joelho. Ei, você que está em cima, assentado em cima deste orgulho, desta prepotência, você que humilha tudo e a todos, você estará diante daquele que é o juiz de todos os tempos. Jesus Cristo de Nazaré. Parece que eu estou vendo Pilato, estou vendo Hitler, estou vendo tantos ateus, tantos assassinos, tantos idólatras, tantos feiticeiros, tantos cães. A Bíblia chama aqui os ímpios de cães, os feiticeiros, idólatras, todos efeminados, lésbicos, efeminados, homossexuais, toda sorte que apodrecia a terra, ressuscitarão, irmão, para serem julgados por Deus. E nesse dia não vai haver céu, não haverá terra, não haverá mar. Não terá como se esconder daquele que está sentado sobre o trono. Aqui você deu um jeitinho, né? Deu um jeitinho. Pagou pela sua absolvição. Mas infelizmente morreu, foi para o Hades. E ficou lá sendo atormentado, numa cadeia, aguardando a sentença final. E essa sentença final, enfim, chegará. A prestação de conta. E Deus sentenciará essas pessoas, infelizmente. Infelizmente. Diante de Jesus, todo o joelho se dobrará. Queira ou não, se prostrará diante dele. Os ditadores, Tem muitos ditadores, irmão. Talvez você seja um ditador na sua casa. Talvez você seja um ditador dentro da sua empresa. Talvez você seja um ditador dentro da igreja. Talvez você seja um ditador na rua onde você mora. Os seus dias estão chegando. O dia de você prestar conta, meu amigo, na qualidade de homem e de mulher, está chegando. Naquele dia estarão os governadores, os falsos juízes, os juristas, os políticos, os falsos cientistas abomináveis, milicianos do mal, militares, todas as patentes, os milionários, a sua soberba, a sua arrogância, a sua prepotência, também os pobres, felizmente os pobres, esses pobres que não quiseram entregar sua vida para Jesus, os ignorantes, os analfabetos, os miseráveis, além de viver uma vida dissoluta de miséria na terra, não quiseram saber de Cristo. Os miseráveis, que não tiverem aceitado a Cristo como Salvador, estarão agora de pé, após a sua ressurreição, para prestar conta ao Supremo Juiz. Escapa hoje por tua vida, pelo amor de Deus. É tão simples, é tão fácil. É só entregar a vida para Jesus. Teu nome será escrito automaticamente no livro da vida.
para viver essa vida medíocre que você está vivendo, achando que você é alguma coisa. Você não é nada, meu querido. Se você for alguma coisa, é só se o Espírito Santo estiver dentro de você. Caso contrário, irmão, caso contrário, você dobrará o seu joelho e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Diz a Bíblia, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 11 e 12. Quer anotar aí? Anota. Eu vou dar ênfase a este versículo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor. É Jesus falando aqui. Que todos os joelhos. O que fizeram com Jesus, irmão? Ultrajaram, o maltrataram, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, lavraram as suas costas com chicotes. Meu querido irmão, furaram o seu lado, transpassaram as suas mãos e os seus pés. O seu sangue foi-se, a vida dele foi embora. E você não quis aceitar. Alguns ignorantes dizem assim: eu não pedi para ele morrer por mim. Ingrato, ingrata. Geralmente nós colocamos os filhos no mundo, e chega uma altura, os filhos dizem assim: eu não pedi para vir ao mundo. Ingrato, ingrata. Mas naquele dia, Jesus, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todos os joelhos se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não tenho que ficar te condenando, eu não tenho que ficar apontando a sua vida, eu não tenho que ficar importando o que você faz, porque haverá um dia, meu amigo, meu irmão, que todos nós daremos conta de nossa vida a Deus. Você quer grifar aí Romanos 14, verso 11 e verso 12? Glória a Deus, pois atualmente já temos privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar o Senhor em espírito e adorar o Senhor em verdade. Isso nós já fazemos, né, irmão? Não haverá dificuldade para nós em render adoração ao Criador. Irmão, quem terá que prestar conta ao justo juiz? Não vai dar tempo a gente terminar. Nós vamos terminar uma outra vez falando a respeito e dando continuidade a esta mensagem. Vejamos que todos serão julgados. Primeiro, serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Estes, se não se arrependerem de seus pecados, vão enfrentar o juízo de Deus. Segundo, todos os salvos que morreram durante o milênio, Daniel, capítulo 2, verso 2. Esses morreram porque desobedeceram, tá? Lá no milênio há uma questão que aquele que pecar, mesmo depois de sabendo de todas as atrocidades criadas por Satanás, voluntariamente essas pessoas pecarão e o pecado deles instantaneamente será para a morte. Por isso que diz assim, que aquele que pecar, esse morrerá. Hoje você peca,
Hoje nós pecamos, mas nós temos um advogado, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Confessamos a Ele nossos pecados, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelo meu, pelo teu, mas por todos aqueles que se achegam a Ele e confessam. Essa é a diferença, irmão. Então, enquanto você está aí, bonitão e bonitona, aproveita para confessar os seus pecados a Deus e abandonar os seus pecados. Mas quando aquele que é juiz não terá mais condições de... Bem, põe eles para dentro aqui. Eles caíram tudo por causa do fogo. Fazendo um favor. Perdão, irmão, precisei interromper aqui. E eu tenho uns pássaros aqui que se assustaram com os fogos, né? Felizmente, a adoração a homem, a Satanás, né? Estão aí, né? Os idólatras da vida, né? Felizmente. Mas continuando. Então, no milênio, a alma que pecar, essa morrerá. Então, no milênio, as pessoas que morreram ressuscitarão para dar conta de si a Deus. Bem, terceiro, os anjos caídos, os que se rebelaram contra Deus, também terão de comparecer com julgamento para receber o seu castigo. Judas 6. Grifa aí, Judas 6. Quarto lugar, todos os falsos profetas, falsos obreiros. Ei, obreiro, toma cuidado com a sua vidinha. Seja fiel, seja íntegro, seja puro. Não seja avarento, irmão. Não seja fraudulento. Não seja cobiçoso. Escapa por tua vida. Mas naquele dia todos os falsos profetas, todos os falsos obreiros, pseudo-pastores, que não são pastores, são mercenários. Cuidado com a sua vida, pastor e pastor, cuidado. Vê como você está cuidando das ovelhas. As ovelhas não são tuas, tem um dono. Aí fica passando, né, de mãos em mãos, como se os homens tivessem propriedade direta do rebanho. Não, este rebanho pertence a Deus. Então, nesse dia, para a prestação de contas, estarão os falsos profetas, os falsos obreiros, os pseudos pastores, que afastaram as pessoas e impediram de conhecer o Filho de Deus. Estarão lá todos os governadores, todos os governantes, magistrados, juízes, políticos, que aprovaram leis contra princípios divinos, a lei do aborto, né? Do casamento em segunda instância, bigamia, né? O casamento de homem com homem, de mulher com... Você vai estar lá, juiz. Você vai estar lá, prefeito, governador. Você vai estar lá. E você vai ter que prestar conta. Leis que era contra os princípios divinos. Leis que perverteram o direito dos pobres e dos órfãos e das viúvas. São os mais penalizados, pobres. Os ricos, quanto mais tem, sobrevive. Os pobres que nada têm, o que tem eles arrancam a pele, a carne, a gordura, e dá limpeza de dente e morte. Mas não tem problema. Você vai prestar conta. Ah, se vai. Terabacantuicandarabasheia. Ah, se vai. Ah, se vai. Eu viverei para ver algumas pessoas sendo julgadas, não por mim, quem sou eu, mas pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Você sabia que Jesus Cristo é seu irmão mais velho?
além de ser o teu Salvador, o teu Senhor é teu irmão mais velho. Porque nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós somos filhos adotivos e pela fé alcançamos o direito, né? Alcançaremos o mesmo direito do primogênito, que é Jesus. Você sabia disso? Nós era de um jambuzeiro horrível, né? De uma sarça, de um espinheiro. E Jesus nos transportou para a videira verdadeira. Transportou da morte para a vida. Que coisa linda! Você é um filho adotivo, uma filha adotiva, mas que terão todos direito vigente do Filho de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, o primogênito, né? Então estarão lá os vivos e os mortos. Estes não escaparão do tribunal divino, como também os ímpios e ateus. Ficando para outra oportunidade, falaremos a respeito com que bases serão tomadas para este julgamento. Eu só vou dar uma palhinha aqui, dizendo que os livros serão abertos. Amém? Os livros. Ou que seja, há um livro, há um histórico da sua vida. Você não sabe disso. Ou se não sabe, vou te revelar agora. Que é um livro histórico da sua vida. Um livro chamado Livro das Obras. Mesmo quando você não era cristão, todas as suas atitudes, pensamentos e ações era anotado neste livro chamado Livro das Obras. Tudo aquilo que ocultamente se fazem, porque a Bíblia diz, o evangelista João escrevendo, diz que os ímpios procuram a noite para fazer aquilo que é ilícito fazer. Tá? Procuram a noite, porque à noite ninguém está vendo. Então eles roubam, eles matam, prostituem, adulteriam, né? Sequestram. Tudo o que eles fazem à noite, para não serem descobertos. Mas para o Senhor, o dia, a noite é como o dia. Deus está vendo e anotando. Há um anjo tomando nota de tudo que você fala, de tudo que você pensa, as suas atitudes. A salvo o cristão que aceita Jesus como Salvador da sua alma. Então há um ponto final naquele registro, certo? Aquele registro é rasgado e você passa a ser notado a partir do momento que você nasce de novo. Por isso que é importante aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Então tudo aquilo que era contra você é rasgado. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, que a cédula que poderia nos condenar foi rasgada. Graças a Deus por isso. Que dos seus pecados Deus não se lembra mais. Foi rasgado. Jesus te perdoou. E agora você passa a viver uma vida nova. Você passa a viver em novidade de vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 5, verso 17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí você persevera, irmão. Tá? Mas outro sim, há um livro das obras. Tudo que você fez de bom, toda atitude boa, todas as ações boas, é anotado neste livro. Se você pensa mal, se no seu coração é maligno, é presunçoso demais, é anotado também. Não se engane. Não se engane. Muitos ficarão surpresos no dia do juízo final, quando abrir os livros. Os livros.
Alguém vai ter coragem de dizer para Deus assim que Deus se enganou. De Deus ninguém se deixa se enganar. De Deus ninguém se zomba, irmão. Ninguém diz para Deus que o que ele fez da ignorância porque não sabia. Né? Quando se pega lá a pessoa no ato do adultério, tanto homem como mulher, eles vão ficar surpreendidos. Porque o livro das obras vai narrar, irmão. Louvado seja Deus, os seus feitos. Aí o Senhor vai abrir um outro livro, que é a palavra como regra de fé. Os mandamentos. Não adulterarás. Aí há um silêncio total ali. E agora, o que vai acontecer comigo? Há uma possibilidade dele ser absolvido. Vai abrir-se um livro da vida. Todos que aceitaram Jesus como Salvador da sua alma, seu nome foi registrado num livro chamado Livro da Vida. Aí vão buscar o seu nome neste livro. E infelizmente, seu nome não está registrado como aquela pessoa que se arrependeu do adultério e os mandamentos condena, e o seu nome não está escrito no livro da vida. Aí vem a sentença triste, dolorosa, sem parcialidade, né? Que todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro de Deus serão lançados num lago de fogo e enxofre. E a Bíblia afirma que isto é a segunda morte. É terrível. Você não faz ideia. Porque ali receberá o incrédulo, o infrator, o incauto, o desobediente, uma sentença que nunca mais ele vai ser absolvido. E vai padecer eternamente. Ele vai receber um corpo para viver num lago de fogo. Nunca morrerá. Nunca o tormento vai acabar. Nunca os pesadelos terminarão. Nunca as aflições acabará. Gritarão, chorarão, rangerão os dentes. Tem pessoas que se comerão vivas. Tem pessoas que se escabelarão lá. O tormento será tão grande, tão terrível, e nunca terão mais oportunidade de ver Deus, de sentir momentaneamente esta paz que você está sentindo agora. Está difícil, mas você tem paz. Você tem uma noite gostosa para dormir. Não. Então escape de lá, irmão. Pelo amor de Deus. Ouça a voz deste profeta. Eu não me considero um falso profeta por falar a você a realidade do inferno. Você pode falar, me julgar, me criticar por tantas outras coisas, mas nunca me julgar por esta verdade que você está ouvindo agora e hoje. Tome nota! 24 de novembro de 2022. E está próximo o tempo. Está chegando-se o tempo em que todos nós darão conta a Deus dos nossos atos. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Romanos capítulo 8:1 diz que para você crente,
Você que aceitou Jesus, você que não tem uma boa casa, possivelmente não faz as 3 refeições do dia, para você que muitas vezes amarga tristeza, frustrações, você que mede a sua condição pela dos outros, os outros têm, você não tem, naquele dia você vai ver a diferença. Nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Amém, irmão? Nenhuma condenação. Você não irá passar por este problema. Não. E ao contrário, estará ao lado de Cristo para condenar, para julgar os vivos, os mortos, né? Os demônios, Satanás, aquelas pessoas que possivelmente alguma delas te maltratou, algumas delas lá naquele dia você vai reconhecer, olha, foi essa pessoa que tirou a minha vida. Você vai estar diante dele, mas com uma grande diferença, né? Com uma grande diferença. Eles serão condenados. E você absolvido. E viverá para sempre com Deus, para toda a eternidade. Irmão, quando estou falando com você aqui, eu sinto a glória de Deus. Me sinto transluzente através da glória e da presença do Espírito Santo. E espero que esta palavra que estou trazendo a você, e que de uma vez por toda você case com a ideia: fora de Cristo não tem salvação. Você pode procurar qualquer religião do mundo, não te salvará. Você pode procurar agoreiro, feiticeiro, medianeiro, né? Você pode recorrer a todos os santos criados pelos homens. Você não encontrará salvação neles. A salvação só será encontrada na pessoa de Jesus Cristo. E esse você precisa aceitar o quanto antes. Viu o prefeito? Viu o governador? Viu o presidente? Viu o magistrado? Olha, o quanto antes. E antes que seja tarde demais para a tua vida. Que Deus abençoe você nessa tarde, em nome de Jesus.